Bom dia pessoal. Hoje eu quero fazer um vídeo um pouco mais curto, se Deus ajudar. Na verdade, assim, não houve muita mudança no mercado desde que eu fiz a última análise no dia 14. Contudo, eu gostaria de ver esse movimento de um pouco mais de perto para tentar entender se por acaso, como eu havia dito no vídeo anterior, se por acaso a gente não estaria indo até os 91 mil agora, na data de hoje ou nessa semana. E um detalhe importante também que eu acabei descobrindo aqui analisando o gráfico esses dias, certo? Então, logo de cara aqui no gráfico semanal, a gente já consegue ver que neste momento exato a gente está fazendo uma tentativa de perda da média semanal de 70, que é bem complicado, para falar a verdade para vocês, porque é um péssimo indicativo de que talvez nós vejamos uma correção mais profunda, só que assim, ainda é muito cedo para a gente poder falar qualquer coisa, certo? Olhando o gráfico de 4 horas rapidamente, a gente consegue perceber que a situação realmente está bem grave no preço. Eu havia desenhado um canal aqui, eu acho que eu até apaguei. Eu vou desenhar de novo esse canal aqui, para eu poder observar a movimentação do preço de forma mais detalhada. Eu gosto bastante de analisar o movimento de vários e vários ângulos, e eu acredito que o ângulo mais interessante agora esteja nos tempos gráficos mais curtos, porque o vídeo anterior cobriu bastante do que seria a análise dos tempos gráficos mais longos. Um pequeno ajuste aqui para poder ficar mais fidedigno. Só um pequeno ajuste. Eu acredito que assim talvez vai refletir melhor. Não sei, deixa eu analisar. A gente gosta de ter pelo menos 2 toques, sabe? De ter pelo menos 2 toques, só que se eu forçar muito esse segundo toque aqui, eu vou acabar desconfigurando o padrão. Como eu tô traçando como eu tô traçando um canal declinado, né, um canal, então eu tenho que começar a traçar ele por cima. Então o que prioriza os toques é a parte superior. Só que eu ainda prefiro garantir que pelo menos na parte inferior exista ao menos 2 toques. De toda forma, eu vou preferir manter assim o desenho. Então, no gráfico de 4 horas, a gente está fazendo um pivô de baixa agora, pelo menos tentando fazer um pivô de baixa, que seria iniciado aqui pela perda dos 93.160, que me levaria o preço até os 91.200 mais ou menos. A gente tinha feito, né, nosso vídeo anterior é bem completo sobre esse aspecto. A gente tinha feito essa análise desse ponto de vista da retração de Fibonacci. Vou deixar ela demonstrada aqui por enquanto. Olhando o gráfico de 4 horas, ela estaria aqui exatamente aqui nessa região de 90.900 e pouco, 91 mil, que é um ponto que para mim marca a divisão entre o que é o bull market e o que é o bear market, certo? Eu vou inclusive fazer o seguinte, eu vou pegar o gráfico semanal, porque eu quero ver essa linha pontilhada aqui no tempo gráfico mais curto. Seria uma subdivisão deste canal aqui no semanal, jogado no tempo gráfico diário. Seria mais ou menos assim a visão dele. E aí eu tinha feito para vocês
um desenho na linha de tendência. No vídeo anterior ele está um pouco diferente. Nesse vídeo aqui eu fiz o que? Eu fiz uma pequena alteração, porque na verdade o que acontece é que como a gente traçou essa linha de tendência entre dois pontos muito antigos no gráfico, qualquer micro movimento que eu fizer aqui nessa linha de tendência, neste ponto aqui, vai afetar muito o resultado dela lá em cima. Então eu tentei fazer ela o mais fidedigna possível, dentro do mais próximo possível da realidade, encostando assim no toque exato nos dois pontos de apoio onde o preço reverteu. E se nós formos bem aqui de perto, a gente vai ver que realmente esse é interessante, porque essa perda temporária foi revertida, o preço mantém acima dela e toca nela aqui para fazer o retorno. Então ela foi traçada aqui na mais perfeito detalhe possível, para garantir que lá em cima ela reflita ao máximo da realidade. E quando a gente faz isso, a gente observa que nós estamos neste momento ainda um pouco distantes dela, e que inclusive o toque nela aconteceria em 91.200, e que o canal, o 0,68 de Fibonacci, estaria em 91.100, e que o canal que marca, o canal semanal, essa linha pontilhada que eu já cansei de falar para vocês, cansei não, né? Eu nunca canso de falar, mas eu já cansei vocês de escutar eu falar dela, que é essa linha pontilhada aqui. Ela marca um ponto de apoio para o bull market que não pode ser perdido em momento algum. Não pode ser perdido. Eu me refiro aqui ao bull market que a gente está vivendo, né? Não o bull market parabólico, aquele insano aqui acima. Eu falo desse período de bull market que é caracterizado, como eu tinha falado para vocês em outros vídeos, por essa região aqui. Opa, ficou muito grande. Por essa região aqui, eu vou traçar um pouco diferente aqui. Por essa região aqui, ó, de apoio entre essas linhas. Não ficou perfeito ainda. É difícil demais traçar esse padrão aqui, é muito difícil de traçar. Mas eu acredito que vocês entenderam. O limite inferior dele é nessa linha pontilhada, onde vocês viram que aconteceu as reversões, tanto aqui, no momento da construção da alta majoritária, tanto aqui, e nós estamos aqui neste momento agora. Essa linha pontilhada é equivalente a essa linha branca no meio do canal aqui, perfeito? E essa linha azul é a linha de tendência, e aqui é a Fibonacci de 0,68. Então assim, não pode, em hipótese alguma, a gente perder essa região. Não pode. Em hipótese alguma. O ideal é pararmos em 91 mil e pouco. Mas é possível a gente continuar um flush, né? Quando eu digo um flush, é um movimento que não dura mais do que alguns candles de horas. Significaria que no gráfico diário a gente veria uma sombra aqui. A gente teria que ter uma sombra aqui. A gente não pode ter um gráfico diário que fecha abaixo dessa região aqui do canal. Então o ideal mesmo seria no máximo uma sombra aqui nessa região. Isso aqui tudo não invalidaria toda aquela análise que eu disse anteriormente, que eu acreditava que o 95K era certo, e era certo, aconteceu. Só que não quer dizer que o 95K é o fundo. Por quê? Porque um fundo ele é construído por uma continuidade de movimentos. Ele não é marcado por um único movimento, certo? É por uma continuidade de movimentos. Quando uma quantidade de movimentos, igual por exemplo aqui, ó. Você comprando aqui, você teria comprado um fundo, mas você percebe que o fundo ele foi construído por uma continuidade de movimentos. Se você comprar agora, você vai estar comprando um fundo. Mas isso pode acontecer de o preço dar uma repicada e depois voltar aqui para depois voltar a subir. Porque um fundo ele não é um movimento único.
Existe o blow off top, né, que é aquele topo de estouro que fala, aconteceu aqui, por exemplo, aqui nessa época, ó. Um blow off top aqui, perfeito? Obviamente, quando o preço retornou, ele fez o repique. Então, se você tiver vendido aqui em 20 ou aqui em 17, você teria vendido bem, certo? Então, assim, foi um movimento único que marcou o topo, foi um movimento composto. Você vê que é um movimento composto. E mesma coisa acontece em outros momentos. Você tem uma explosão para um topo, você tem um movimento composto. Tá vendo? Nunca vai acontecer de uma construção de um topo ou de um fundo ser um único candle. É sempre uma construção. É um encadeamento de movimentos. E vai ser a mesma coisa aqui. Então, o fundo $95 mil era certo, $95 mil, que o fundo ia ser construído nessa região. Então, quando o preço vier em 91 mil, isso só significa que o fundo está sendo construído. Não significa que, nossa, agora o mercado vai desabar. É claro que, como eu disse anteriormente, o mercado vai desabar se a gente perder essa região aqui. Eu sou da política que a gente não deve, quando tem vários indicadores dizendo a mesma coisa, você apostar contra por conta de uma leitura sobre um ângulo único, entendeu? Beleza que existem várias coisas que dizem pra gente que o bull market não deveria acabar agora. Mas também tem outros indicadores que vão dizer o contrário. E o mais importante de tudo é a questão macroeconômica. Os juros no mercado, a expectativa de corte de juros no mercado piorou nos últimos dias. Desde que eu fiz o último vídeo, ela caiu, ou seja, já está em 57% a possibilidade de manter. Antes estava pau a pau, 50-50. A situação aqui agora que eu vejo é o pânico máximo, né? Um pânico máximo para acontecer aqui nessa região. Tá muito claro, assim, nossa, tá ficando feio, assim, de uma velocidade muito rápida. Típico de um movimento de pânico. Então a leitura é essa. Perdeu isso aqui, vai ser ruim por um lado, né? Ruim por um lado, porque a gente vai não ver a nossa alta acontecer, mas vai ser bom por outro lado, porque a gente vai ter mais oportunidade de comprar o Bitcoin e adquirir Bitcoin por mais tempo. Entendeu? Do ponto de vista do algoritmo, do Oracle, inclusive o RSI está em 62 já aqui pra gente. O nível de estresse do mercado já está em estresse alto. Nossa, tá altíssimo, já tá. Aqui assim, na média histórica, qualquer ponto acima de 0.5 são os pontos assim, como eu posso dizer, é fora da média, é um desvio padrão anormal quando o estresse do mercado fica acima de 0,6. Já é classificado como estresse alto, a gente já está em 0.6, quase 0.7. O mercado está super estressado. Nas recomendações, a gente já está comprando. Se você tivesse R$264 para poder adquirir, você teria comprando 192 já, indicando que o mercado já está praticamente num ponto em que você deve comprar tudo que você tem na semana. E se continuar nesse ritmo, possivelmente a gente vai entrar na zona em que você tem que comprar tudo que você tem na semana, mais um pouco que você guardou. Porque claro, a gente não está no fundo de bear market, né? Então não está no momento de você comprar todo o seu caixa ainda. Mas esse ritmo aqui vai chegar lá. Falo porque na hora que eu analiso aqui as bandas do RSI, a gente está caminhando para o RSI ser 59. Se a gente perder os 60, as compras vão começar a ficar maiores. E talvez a gente tenha que começar a utilizar o caixa.
É congruente, por exemplo, com essa região aqui, olha, eu vou até puxar o gráfico mais... Cadê? Bora ver nos 5 anos, mas é melhor. Mas essa região aqui, ó, quando o Bitcoin tava lá em 73 mil dólares, 74 mil dólares, quando ele tava caindo aqui pra essa região, foi quando o algoritmo tava gritando pra gente poder comprar. Bastante. Foi na região, quando a gente tava nessa região aqui, eu tava comprando inclusive quase 50% a mais do que eu tinha na semana. Teve até uma divergência aqui, né? Porque o RSI aqui tava 60 com o preço a 82 e aqui tava 55 com o preço a 83. E aí marcou esse fundo. Interessante. Tava enrolando aqui um pouquinho para ver se a gente conseguia ver o movimento acontecer em tempo real, mas o movimento tá bem devagar. Nó. Tocamos aqui no sobrevendido agora. Ainda tem um espacinho para poder dar uma sapecada para baixo aqui, né? Galera, eu acredito que esse movimento vai ser longo. Não vai ser uma coisa rápida de voltar, não. Vai ser um movimento longo, insuportável para poder ser construído. Mas independente disso, a gente não pode perder os 88 em hipótese alguma. Não pode. Eu espero mesmo que apareça uma força compradora quando a gente chegar aqui na região de 90. Porque se aparecer uma força compradora aqui e fizer o preço repicar um pouquinho entre 97 para criar um alívio, depois a gente pode vir aqui e testar a região de novo, sabe? Agora o que eu não gostaria de acontecer é rasgar para baixo direto, é passar direto aqui, vir para cá e começar a fazer isso aqui, ó. Que aí seria mal. Aí seria mal. Seria péssimo. O que eu acredito que vai ser uma notícia determinante para ver isso acontecer vai ser a inflação. Eu tenho que ver aqui do calendário econômico quando é que vai sair a próxima inflação. Deixa eu aplicar um filtro aqui. Cadê? Aqui. Olha, hoje tem 2 discursos importantes. Já teve um discurso importante hoje. Eu vou até pesquisar sobre ele para descobrir o que aconteceu de informação nova. Possivelmente não é coisa boa. Mas cadê as inflações? Eu quero ver as inflações. Parece que não vai ser essa semana. Ué, travou o site. Que legal. Travou completamente. Taxa de desemprego, muito importante. Ganho médio por hora trabalhada também. Atas da reunião do FONC, essencial, mas nada de inflação. A próxima semana é o PIB, que é importante, mas não tem inflação. Jurava que tinha, eu acho que não vai ter. Como já era pra ter divulgação dos dados de inflação esse mês, vai. Já teve.
Não tem divulgação de inflação esse mês, não. Vou ter que descobrir melhor a respeito desse assunto. A última coisa que eu queria dar uma olhada, antes de encerrar o vídeo, era o Squeeze Momentum. Eu acho que abriu a semana, né? Então a gente tem que olhar para ver como é que tá o Candle. Eu acredito que ele vai estar vermelho, que o histograma vai estar mais vermelho. Isso eu não tenho quase nenhuma dúvida. Mas eu vou verificar. E de fato, o histograma está vermelho ainda, sem nenhum tipo de notícia boa ainda no histograma. Esperar a semana seguinte. Talvez a gente tenha mais 2 semanas do histograma vermelho, porque ele está muito vermelho, ele tá muito grande o histograma. Diferente daqui, olha, que teve um movimento muito lento e gradual de acumulação. Está mais parecido com esse movimento aqui, que foi uma correção grave de uma vez, seguida de uma recuperação. Só que ainda não está no ponto de compra ideal para quem gosta de fazer operação, né? Swing. Não tá. Mas é isso, galera. Não tem muito o que falar. Só foi uma atualização breve aqui para vocês, porque o movimento tá ficando interessante. E fiquem de olho no preço do Bitcoin entre 91.100 e 88 mil, que vai ser o que eu acredito. É o movimento, é o lugar que o preço pode chegar ao máximo, sem representar uma reversão de tendência. Certo? Então beleza, muito obrigado, até uma próxima.